Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Noções de termodinâmica e termoquímica, aula 1. Vamos ao próximo slide. Galera, a termodinâmica estuda as transformações dos diversos tipos de energia ligados à transferência de calor e trabalho, por exemplo, entre um sistema e o meio ambiente. A termoquímica é um ramo da termodinâmica que estuda especificadamente as trocas de calores entre um sistema e o meio ambiente, e o possível aproveitamento de calor na realização de trabalho de uma reação química. Então, definindo conceitos fundamentais aqui. Sistema é uma parte do universo físico cujas propriedades estão sob investigação. Fronteiras são os limites que definem o espaço do sistema estudado. Vizinhança ou meio ambiente é a porção do universo próxima às fronteiras do sistema. Pode, na maioria das vezes, interagir com o sistema. No caso, sistema seria o que está aqui dentro. A fronteira seria o que delimita esse sistema, seria esse círculo preto. A vizinhança, então, é isso aqui. A vizinhança pode trocar calor para o sistema, pode interagir na forma de trabalho. Pode. Então, próximo vídeo, vamos definir melhor essas coisas. Calor é energia transferida por diferença de temperatura, ou ainda melhor, por choques moleculares. Ou seja, se você tem uma substância com um calor mais alto, ou seja, uma temperatura mais alta, e uma outra com uma temperatura menor, elas vão interagir na forma de energia, na forma de calor. A temperatura é a energia cinética média translacional das moléculas, ou seja, é o movimento aleatório dos átomos ou moléculas. Tome cuidado, não confunda calor com temperatura. Calor é a diferença entre temperatura. Temperatura é a energia cinética média total daquelas moléculas. Beleza? Ou seja, a temperatura está ligada com o movimento molecular. Beleza? Trabalho. Trabalho, assim como calor, implica transferência de energia, só que não implica a diferença entre calor e trabalho. Não implica a diferença. A diferença implica justamente que trabalho não necessita de temperatura, diferença de temperatura. Já calor, sim, necessita. Então, calor é uma forma de transferência de trabalho, uma forma de transferência de energia? Não. Calor é energia transferida por diferença de temperatura. E trabalho é energia transferida de um sistema ao outro por interação. Beleza? Os dois implicam... O trabalho dos dois implica energia. Beleza? Só que uma energia é diferente da outra. Trabalho é a interação entre dois corpos e o calor é a interação por diferença de energia, ou seja, por temperatura, diferença de temperatura. Ok? O trabalho é calculado na física como força vezes deslocamento. No caso, esse carinha está empurrando esse carrinho aqui de um ponto A até um ponto B, e W em inglês é work, né? E isso é trabalho, força vezes deslocamento. Então, olha só, o Sol tem uma temperatura muito alta. Aqui já é transferência de calor. Aqui já é uma diferença de temperatura. No caso, o termômetro tinha uma temperatura inicial dele, é por isso que a gente calcula a variação de temperatura através do Sol. Beleza? Vamos capturar mais ideias. Relação entre calor e trabalho. O calor e o trabalho são duas modalidades diferentes de energia, que podem ser interconvertidas, ou seja, eu posso converter calor em trabalho e trabalho em calor. Um exemplo. No carro, a gente converte o calor daquela reação química, aquela explosão libera um calor, é por isso que o motor do carro é quente, então aquilo ali transformou calor em trabalho, pois o calor convertido ali, a reação liberou uma certa quantidade de calor e fez o carro movimentar. Beleza? Através daquela explosão. Já outra diferença de trabalho transformando em calor seria, por exemplo, a bomba de encher bola ou pneu de bicicleta. Quando você está ali enchendo o pneu da bicicleta, você percebe que a parte de metal da bomba de encher fica mais quente, ou seja, você está pressionando, você está comprimindo mais o ar ali dentro, passando para a bola, ou seja, com aquele movimento mecânico, beleza? Então você está transformando uma coisa em outra, em ambos os casos. Então, peraí, se você dividir trabalho por
calor tem que dar uma constante. Por que tem que dar uma constante? Porque o consumo de uma determinada quantidade de trabalho produz sempre a mesma quantidade de calor e vice-versa. Ou seja, se eu transformo X trabalho, se eu pego uma quantidade de trabalho e transformo uma certa quantidade de calor. Eu pego uma certa quantidade de calor e transformo num trabalho. São coisas que associam. Eu coloquei um exemplo aqui embaixo do pistão de carro, né? Então a gente vai continuar com ele aqui mais para frente. Naquele pistão, eu vou considerar que esses pezinhos aí em cima desse êmbolo seja considerada a pressão atmosférica ou uma pressão qualquer. No caso, eu vou me referir à pressão atmosférica, no sistema aberto, ok? Se a transformação isobárica é o quê? Pressão constante. Então, a pressão aqui está sendo constante para todos. Ah, por que esse aqui está diferente desse aqui? Porque, olha só, no carro, por exemplo, acontece uma reação, e aquela reação move o êmbolo para cima. Ou seja, você vai exercer uma força contra a força que age aqui, que é a força o quê? A pressão atmosférica. Esses pezinhos representam a pressão atmosférica, ou uma pressão qualquer externa. Então, olha só, trabalho é força vezes deslocamento e pressão é força sobre área. Vamos relacionar essas equações? A gente tem um F aqui, seria legal colocar o F aqui para a gente tentar fazer uma relação. Então, peraí, força é igual a pressão vezes área, relação matemática. Então, pegando a força e colocando aqui, vai ficar pressão vezes área vezes deslocamento. Peraí. A área aqui é onde a pressão está atuando, certo? Então, seria a área da base. E a altura é justamente o que modificou o êmbolo aqui. O êmbolo estava paradinho aqui e de repente ele subiu. Essa variação aqui seria a altura. Então, área vezes altura é igual a volume. Então, já achamos uma relação que liga a relação entre calor e trabalho. Ou seja, aqui sendo uma pressão constante, você vai ter só o quê? Lembra PVT? Pol-Votor, você tem o que constante? A pressão. Então, o que pode variar proporcionalmente ao volume e à temperatura. Ok? Quem não se lembra disso, dá uma estudadinha em termodinâmica, volta nos conteúdos de termologia e tenta sanar essas dúvidas. Qualquer coisa a gente posta um vídeo aqui ajudando vocês. Então, vamos continuar. Trabalho, então, numa transformação isobárica seria a pressão vezes a variação do volume. Beleza? Ou seja, a pressão é constante? A pressão é constante? Volta aqui. A pressão é constante? Sim. O que vai variar? O volume. Beleza. Trabalho. Não confunda T aqui, esse T aqui com temperatura. Até trabalho. Vamos continuar. Essa aqui é a relação da primeira lei da termodinâmica. ΔU significa energia interna. Que significa o quê? Calor menos trabalho. Voltando na ideia do êmbolo lá, do pistão do carro, a gente tem aquela pressão aqui. Beleza, aqui dentro eu coloquei um monte de gases monoatômicos, moléculas de gases. Então eu estou fornecendo um calor, uma certa quantidade de calor para essas moléculas. O que vai acontecer aqui? Essas moléculas vão absorver esses 20 joules, só que elas vão absorver e liberar parte dele, porque elas têm que continuar com essa quantidade de 17 joules aqui. Então, peraí. No princípio da primeira lei da termodinâmica, se você pegar o que você fornece de trabalho e o que realizou de trabalho, o que o sistema ofereceu de calor e o que o sistema depois ofereceu a trabalho, ou seja, outro sistema está oferecendo calor aqui, certo? Certo. Eu falo muito rápido às vezes. Esse sistema recebeu calor de um outro sistema. Nisso, as moléculas absorveram e parte dessa energia foi transformada em trabalho. Então, como é que você calcula a energia líquida que sobrou dentro desse sistema aqui? Você pega o trabalho que foi fornecido menos o calor que foi fornecido menos o trabalho. E isso vai dar o quê? 17 joules. Isso é energia interna. A energia interna é a soma total de todas as energias do interior de uma substância. Ou seja, pode ser um movimento rotacional, vibracional, translacional, toda a energia do sistema. Só que, peraí, não tem como a gente medir essa energia de molécula a molécula. Então, a gente vai calcular essa energia de uma outra forma. Vamos assumir que a energia interna de um sistema a volume constante. Ou seja, a gente tem um volume aqui totalmente fechado, a quantidade de moléculas não muda aqui, e esse sistema só troca energia com a vizinhança, beleza? Como assim? A panela da sua casa. Você
ela só não é totalmente fechada, mas aqui vamos assumir que seja, né? Então, ao fornecer calor aqui, o que vai acontecer? Vou aumentar a energia das moléculas aqui, elas estão agitadas, elas vão agitar bem mais, né? Beleza. E o que ocorre se acrescentarmos energia ou retirarmos? Se eu retirar a energia desse sistema aqui, as moléculas vão ficar menos agitadas. Se eu fornecer energia, mais agitadas. Então, peraí. Existe uma energia inicial. A gente pegou lá a panelinha, toda fechadinha, bonitinha, isolada. Ela tinha uma temperatura inicial que a gente supôs X. E aí a gente tem uma pressão também 2x. De repente, a gente meteu mais calor aqui, ou seja, tacou fogo. Fogo também é transferência de energia, é calor em trânsito. E aí a gente tem uma temperatura diferente e uma pressão diferente. Por quê? Lembra que pressão é força sobre área? Então você vai ter as moléculas aplicando mais força sobre as paredes do recipiente. Então aí você já está aumentando a pressão, porque você aumentou a temperatura, as moléculas estão mais agitadas. Então isso aqui já vai acontecer uma variação de energia. Porque a energia inicial é menor e a energia final é maior. A gente calcula a variação da energia final menos a inicial e a gente vai saber a quantidade de calor que tinha, que foi recebida, por exemplo. Então aqui já é o cálculo de entalpia, baseado na energia interna, só que a gente não sabe calcular a energia interna do sistema total, a gente calcula só apenas variação. Então a variação de energia interna de um sistema de volume constante é igual à quantidade de calor que ele absorve ou libera. Beleza? ΔU, que é a energia interna, será aproximadamente igual a ΔH. ΔH em química é entalpia. Aí é variação de entalpia. Beleza? Seguindo em frente. Fenômenos de transferência de calor. Reações exotérmicas são reações que liberam energia na forma de calor. Ou seja, para a reação acontecer, ela precisa liberar calor. E aonde está esse calor? Esse calor está nos reagentes. Está dentro dos reagentes. Então o reagente precisa reagir, formar um produto e do calor que tinha ali, o excesso de energia que tinha dentro daquele reagente será liberado na forma de calor. Essa é a reação exotérmica. Então, partindo da conservação de energia, vamos assumir então, antes de essa reação acontecer, que o sistema inicial é igual ao sistema, o sistema do reagente é igual ao sistema dos produtos. A energia contida nos produtos é igual ao do reagente. Vamos assumir isso. Então, beleza, aconteceu a reação, a gente vai lá e percebe que os reagentes têm maior energia e os produtos têm menor energia. O produto é mais estável, porque ele libera calor. Então, peraí, se a quantidade de energia nos reagentes é maior, então se você aumentar a energia aqui é maior, aqui, ó. Se aqui é maior, isso aqui vai dar negativo, vai dar um saldo negativo se isso aqui for menor, né? Então, peraí, o ΔH vai ser negativo, isto é, o ΔH dos reagentes, a variação de energia dos reagentes, foi maior que a variação de energia dos produtos, beleza? Então, os reagentes têm mais energia do que os produtos, ou seja, a estabilidade é alcançada, pois saiu de uma energia maior para menor, ou seja, os reagentes tinham mais energias. Além dele ter mais energia, ele conseguiu, na reação, formar um produto e liberar aquela energia que estava contida nele. Beleza? Seguindo em frente. O gráfico seria mais ou menos esse. Você tem os reagentes aqui iniciais, instáveis, ele precisa reagir, no caso da reação exotérmica, ela vai liberar energia. Ou seja, você saiu de um estado inicial de maior energia para um estado final de menor energia, liberando a energia. Então você tinha um certo produto com a quantidade de energia, essa energia foi liberada e teve a formação de um produto. O gráfico seria mais ou menos o seguinte. Peraí, tinha mais reagente? Ah, tinha mais reagente, então o reagente tem que ficar em cima. Se ele é maior, tem que ficar em cima. O conteúdo energético dele é maior, em cima. E o produto era o quê? Final? Ah, se a final era menor, então ele tem que ficar embaixo. É como se aqui fosse 1 e aqui fosse 2, no gráfico das coordenadas x e y. Beleza? Seguindo em frente. Fenômenos de transferência de calor envolvendo reações endotérmicas. As reações endotérmicas são reações que absorvem energia na forma de calor. Ou seja, absorvem calor para acontecer. Essa reação ela precisa de energia externa, porque calor é energia em trânsito, certo? Então essa reação vai precisar receber energia para que ela forme um produto. Uma determinada quantidade de energia foi absorvida na forma de calor pelos reagentes durante a reação, ficando contida nos produtos. Beleza?
essa reação aqui, ela não é estável, beleza? Porque a energia está contida nos produtos. Então, curte só. ΔH será positivo. Por que o ΔH será positivo? Porque aqui, a endotérmica tem o quê? Quantidade de calor. Aqui, ela precisa receber uma quantidade de calor. Ela é positiva. Fenômenos endotérmicos são sempre positivos. ΔH é positivo. Por que é positivo? Porque a quantidade de energia nos produtos, ou seja, a variação de entalpia dos produtos é maior que a variação de entalpia dos reagentes. Tranquilo? Então, os produtos são maiores. Como é que isso fica em gráfico? O produto é maior em energia, em produtos. Para transformar esse produto aqui, os reagentes têm menor energia que os produtos, ou seja, ele precisa absorver certa quantidade de energia, esses produtos, e formar esses produtos. Desculpem, estou viajando aqui, mas vamos lá. Os reagentes têm uma quantidade de energia. Não tem. Ele precisa absorver essa energia e transformar um produto que é o quê? Mais energético. Então a entalpia dos produtos é maior, por isso fica em cima. E a entalpia dos produtos é menor, fica embaixo. Beleza? Entendido agora? Tranquilo. Vou falar rápido, dá nisso. Passando o vídeo. Princípio de Thomson e Berthelot. Dentre um conjunto de reações químicas possíveis, ocorrerá primeiro espontaneamente aquela que maior for exotérmica. Por quê? Porque a reação exotérmica ela tende naturalmente a liberar calor. Já a reação endotérmica ela tem que absorver calor para acontecer. Beleza? Maior liberação de energia, maior estabilidade dos produtos e a reação é espontânea, em busca de maior estabilidade. Esse é o princípio deles. Beleza? Então, se tiver uma reação em que você tem ali uma reação mais exotérmica, ou seja, o ΔH dela é mais negativo, então ela vai acontecer primeiro do que as que são menos negativas. Fase de agregação. A fase de agregação tem a ver com a energia do sistema. O sistema sólido, como por exemplo a água sólida, tem menos energia, né? À toa que você coloca ela dentro de um refrigerador para tirar a energia das moléculas de água. Então, peraí, aqui no início você tem o sólido que tem um agregado aqui, ó, as moléculas estão tudo grudadinhas. E aí, quando você cede energia, por exemplo, no gelo, o gelo, quando você começa a botar ele no fogo, ele começa a ir para a fase líquida. Então, aqui você já está aumentando a energia dele. A água líquida já tem um pouquinho de energia. Pouquinho, tá? Você vai lá e mete mais energia até 100 graus Celsius e a água se torna vapor, se torna um gás. Beleza? Então, aqui você teve um aumento de energia. Então, para você tirar energia, você teria que o quê? E essa setinha teria que ficar para o sentido contrário. O sentido que está certo é o sentido de aumento de energia. Então, a fase de agregação influencia a entalpia do sistema, já que entalpia envolve conteúdo energético. Influência da fase de agregação. Vamos lá entender por que a fase de agregação modifica. O gás, ele é mais energético ou menos energético? Mais energético que a água. Então, peraí, ele é mais energético? Então ele absorveu mais calor, certo? Esse gás aqui? Absorveu. Só que aqui essas reações todas são exotérmicas. Só que a analogia que você tem que fazer é quem é mais energético, o gás ou o líquido? O gás é mais energético. Veja você, ó, as moléculas separadas aqui. Beleza? A água, ao reagir aqui, formou os hidrogênio com oxigênio, quando reagiu e formou água, liberou essa quantidade de calorias. Por que é mais... Essa aqui é mais exotérmica que essa aqui, correto? Por quê? Porque a água precisa liberar mais energia. Ela precisa soltar essa energia. Aqui você está aumentando, então para cá tem que diminuir. É por isso que a entalpia da água é mais exotérmica para formar a água. Então, essa é a diferença, a fase de influência da agregação. Próximo vídeo, influência alotrópica, ou seja, você tem dois tipos de carbono, carbono grafite e carbono diamante. O carbono diamante tem essa estrutura e o carbono grafite tem essa estrutura. Ao reagir com oxigênio, você vai liberar uma quantidade de ΔH, ou seja, essas entalpias aqui. Lembrando que essas reações todas são de combustão, tá? Reagindo com oxigênio é sempre reação de combustão. E aqui vai formar menos 94 quilocalorias, né? Beleza, mas aqui no carbono diamante tem uma diferença. Formou menos 94,45. Então,
modifica, a influência alotrópica modifica o ΔH da reação. Se fizermos uma reação na ausência ou na presença de solvente, o ΔH será diferente em ambos os casos, ou seja, a presença de solvente modifica o ΔH. Se você fizer uma reação que não tenha nenhum tipo de solvente, ou pode pegar como exemplo a água, que não tem, essa reação não tem influência de água, não foi feita em água. Então o ΔH dela é esse aqui. Só que a reação de baixo, você reagiu com ela com solvente e água. A reação, aí vai ser essa daqui, o ΔH dela. Tá vendo que a diferença é bastante diferente, é bastante grande, né? Então, o ΔH da reação que foi feita em água é maior. Ela é mais exotérmica, essa reação aqui, do que essa daqui. Ela libera mais calor. Beleza? Tranquilo? Você pode pensar em matemática nesse caso aqui, só que você não pode deixar de fugir da ideia da química. Aqui é 80, aqui é 44, aqui vai liberar mais calor. Você pode colocar isso aqui como se fosse, né, positivo. Beleza? Seguindo em frente. Quantidade de mols. Por exemplo, lá o cara fala que numa reação de 1 mol de HCl em água, essa reação vai liberar 18 quilocalorias. Logo, a dissolução de 2 mols irá liberar quanto? 36. Então você pode fazer uma regra de 3 comum. 1 mol está para 18 quilocalorias, né? 2 mols vai estar para quanto? 36. 1 mol está para 18 calorias. 3 mols vai dar para X. Vai dar o quê? 48, né? Isso. E 4 mols? 72. E aí vai, na regra de 3. Então a quantidade de mols modifica o ΔH da reação. Beleza? Exercícios. Reações que liberam calor chamam-se exotérmicas. Quando absorvem calor se chamam endotérmicas. Correto. Definição de reação exotérmica e endotérmica. Essa daí. Calorímetros são aparelhos usados para medir a quantidade de calor que é liberada ou absorvida na transformação física ou química. Correto. O calorímetro tem essa função. Para quem quiser saber como funciona o calorímetro, os curiosos podem aí pesquisar no YouTube, pesquisar no Google, ou então mandar um e-mail para mim. Eu só não coloquei aqui porque eu acho meio desnecessário saber isso. Mas existe um medidor de calor. Existe um aparelho para isso. Questão 3. O princípio da conservação de energia diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Correto. Você não pode modificar, por exemplo, você não pode quebrar um elétron. Você não pode quebrar um átomo. Você tem que sempre manter a energia do universo constante. A massa do universo também é constante. Lembrando que energia e massa têm uma correlação através da equação de Albert Einstein, mc². Reações endotérmicas são aquelas em que há o aumento da entalpia. Peraí. Reações endotérmicas? Endotérmicas são o quê? ΔH positivo, ou seja, elas absorvem calor ao aumento da entalpia? Sim, ao aumento da entalpia. Reações exotérmicas são aquelas em que há diminuição da entalpia? Sim. Lembra da água? Para ela sair do gás e ir para o líquido, ela tinha que liberar energia? Questão correta. Classifique o processo em endotérmico ou exotérmico. Exemplo, o álcool ao entrar em contato com a pele evapora. Por que ele evapora? Porque sua pele é mais quente. É como se sua pele fosse a vizinhança que forneceu energia ao sistema. O sistema é o álcool. Então, sua pele é mais quente, o álcool ao entrar em contato com sua pele vai absorver energia do seu corpo. Então, é um processo endotérmico. Exercícios. C2H6O mais 3O2 formando 2CO2 mais 3H2. Galera, preste atenção. Toda reação que fala CO2 mais água é uma reação de combustão. Todo produto que tem CO2 e água é reação de combustão, tá? Essa daí, no caso, dedou, primeiro item, foi dedado porque o ΔH foi dado. Foi dado menos 3.270. Isso já significa que a reação é exotérmica, ΔH negativo. Beleza? Questão correta. H2 mais BR2 formando ácido bromídrico mais 8,66 quilocalorias corresponde a uma reação endotérmica? Errado, pessoal. Por quê? Porque a reação é exotérmica. Porque, veja, o reagente tem uma certa quantidade de produtos, né, com a energia, e essa energia formou um produto, ou seja, os reagentes conseguiu formar o produto e ainda liberou calor nos produtos. Então, essa reação corresponde a uma equação exotérmica. Se esse positivo tivesse lá nos reagentes, seria uma reação endotérmica. Beleza?
Item 3. A entalpia é uma medida do conteúdo energético do sistema. Essa é a definição de entalpia. Correto. A evaporação da água de uma piscina é um processo exotérmico. Mentira! Se fosse exotérmico, pessoal, a água da piscina ia virar gelo. Então a evaporação da água de uma piscina é um processo endotérmico, tem que absorver energia. Ao queimar combustíveis, o homem está aumentando a poluição atmosférica, correto, e diminuindo a energia do meio ambiente? Mentira! Por quê? Porque, por exemplo, ao fazer queimadas, ao queimar combustível, você, além de estar liberando produto, você está liberando energia. Ou seja, está esquentando o meio ambiente, errado. Os produtos obtidos em um processo endotérmico são mais estáveis? Não, errado. Os produtos obtidos em reações exotérmicas são mais estáveis. As reações exotérmicas são espontâneas. Lembra do princípio de Bertholdson lá? Beleza, pessoal. Aí uma frase para vocês e até mais. Até a próxima aula.